Bom, pessoal, bom dia para vocês. É um prazer estarmos aqui reunidos para falar de um assunto tão importante, né? Eu queria primeiro me apresentar. Para quem não me conhece, sou Letícia, sou nutricionista e sou gestora aqui do Centro de Pesquisa em Obesidade e Comorbidades. E a gente tem esse projeto lindo, né, que é sobre a primeira infância, e a gente tem um carinho muito especial por esse projeto, porque a gente está desde 2013, né, com o nosso centro, buscando estratégias tanto educacionais quanto na pesquisa para a gente poder diminuir, né, e ajudar na prevenção e no tratamento da obesidade e de outras doenças, né, como diabetes, hipertensão. E a gente sabe quão importante é a gente começar essa prevenção desde o início da nossa vida, né? Então a gente sabe que na primeira infância é super importante a gente ter esse conhecimento, ter essa consciência e poder auxiliar nesse desafio, né? E hoje nós vamos conversar sobre principalmente a amamentação, né, o nosso agosto dourado, e a gente não poderia deixar passar esse tema tão importante. Então a gente vai ter dois encontros hoje, então agora de manhã com a doutora Bruna e à tarde também com a doutora Fernanda, caso ainda vocês não tenham feito as inscrições para a tarde também é possível. E a gente vai explicar, né, como que vai funcionar. A Érica pode comentar também para vocês, mas vocês podem ir deixando as perguntas no chat. Depois a gente pode abrir o microfone no final da apresentação da Bruna. E aí agora eu já de antemão já agradeço a presença da doutora Bruna e de todos também que deixaram esse tempinho para estar conosco e trocar essas experiências, tirar as dúvidas e ter uma manhã mais especial. Muito obrigada e agora eu vou passar para a Érica, que vai fazer a moderação para nós. É um prazer tê-los conosco. Eu sempre gosto de falar um pouquinho sobre como nasceu o projeto, né? Alimentação saudável e cuidados na primeira infância. Ela surgiu da conversa entre algumas mães, mãezinhas, né? Recentes, assim, lá em 2020, a gente tinha muitas dúvidas com relação à maternidade, ao maternário, a gente começou a discutir sobre isso, mais especificamente eu e a Ruth, que era gestora de difusão aqui do centro, e a gente decidiu, então, trazer profissionais que abordassem temas que perpassassem a primeira infância para gerar conteúdo de qualidade, disponibilizar na rede, porque a gente sabe que quando a gente passa pela maternidade, a gente começa a procurar conteúdos e nem tudo está baseado em ciência. Então, a gente queria trazer um conteúdo de qualidade, baseado no conhecimento científico, no que é produzido por pesquisadores com todo rigor, com método científico, mas numa linguagem mais tranquila e acessível para todas as pessoas que não necessariamente sejam formadas na área da saúde ou que nem mesmo tenham uma formação universitária. Então, a nossa intenção é essa, trazer tudo que perpassasse a primeira infância para aos cuidadores familiares, quer sejam pais, avós, ou as pessoas que têm mais relação ali com a criança, né? Então, a gente começou esse projeto lá em 2020, tivemos um primeiro encontro presencial, e aí veio a pandemia, e a gente fez bastante depois online, e aí, conversando com a Letícia, que é a gestora do centro, a gente decidiu retomar nesse mês, que é tão importante, o Agosto Dourado, e tratar sobre a amamentação. Então, hoje a gente trouxe a doutora Bruna Bombassaro, ela é bacharel e licenciada em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual de Campinas, em 2010, mestre em Ciências em 2013 pelo Programa de Fisiopatologia Médica na Faculdade de Ciências Médicas, também aqui da Universidade Estadual de Campinas, doutor em Ciências 2018 pelo mesmo programa e pós-doutorado pela Faculdade de Enfermagem. Atualmente, ela é pesquisadora em nível de pós-doutorado pela Faculdade de Ciências Médicas, aqui no Laboratório de Sinalização Celular, que pertence ao Centro de Pesquisa em Obesidade e Comorbidades. Como que vai acontecer, então? É assim, a doutora Bruna, ela tem de 40 a 45 minutos para tratar sobre o assunto, e no momento em que ela está falando, quem pode fazer comentários são os participantes, na verdade, são os organizadores da Agenda da Primeira Infância, que sou eu, a Letícia, a Tatiane, a Izzy, né? A gente interfere muitas vezes no sentido de traduzir aquela linguagem do cientista para uma língua mais comum, vamos dizer, uma linguagem mais comum que todas as pessoas possam entender, porque muitas vezes o cientista ele fica ali na bancada, ele lê muito artigo científico, né? E aí a gente muitas vezes interfere assim nesse sentido.
Depois vocês vão aí anotando os questionamentos ou fazendo no chat, depois vocês vão ter cerca de 15 minutos para perguntar diretamente para ela. Quem não puder, porque às vezes a pessoa está trabalhando, está só ouvindo, né? Pode colocar ali no chat e depois a gente traz essa pergunta para Bruna também, tá bom? Então, Bruna, é um prazer tê-la conosco aqui na nossa agenda. O palco é seu agora. Se você tiver alguma dúvida, por favor, seja muitíssimo bem-vinda. E se quiser complementar também a sua formação, que a gente pegou lá no Lattes, né, Lelê? E aí, se você quiser complementar, sinta-se à vontade, tá bom? Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada, Érica. Não, tá perfeito. Bom, pessoal, então bom dia. É um assunto muito prazeroso para mim trazer aqui com vocês, porque foi parte do meu projeto de pós-doutorado estudar isso, e de fato eu nunca tinha trabalhado com essa parte e realmente me fascinou, assim, me conquistou. Então é com um grande prazer que a gente decidiu trazer essa palestra aqui, e a ideia é a gente entender um pouquinho o quão complexo, na verdade, é a produção do leite, né, e o quanto incrível é esse fenômeno que acontece. Então, o leite, ele é um alimento que é para a vida, né? Ele traz benefícios para o bebê e para a mãe. Ele é feito sob medida, com a composição e a quantidade que o bebê precisa. Então, é algo extremamente personalizado e biologicamente riquíssimo. Tanto que eu trouxe até uma frase aqui, né, de um autor desconhecido, que a amamentação ela é um presente que dura a vida inteira. Porque os benefícios que ela traz, aquela criança, aquela pessoa, ela vai carregar para o resto da vida, né? Então é muito interessante a gente poder estudar e entender um pouquinho melhor o quão lindo e fascinante é o leite. Bom, então eu trouxe aqui para vocês uma imagem da glândula mamária, tá? A glândula mamária, ela tem um arcabouço, né, que segura a glândula propriamente dita de gordura e tem ligamentos, e a gente tem essas arvorezinhas aqui, que são, então, as glândulas propriamente ditas, esses lóbulos aqui. Então, numa mulher normal, assim, que não está grávida, né, que não está amamentando, a gente tem cerca aí de 15 a 20 dessas arvorezinhas. Só para vocês terem uma ideia, durante a amamentação, esse número sobe para 150 mil. Então, aumenta aí cerca de 10 mil vezes a quantidade de células capazes de produzir o leite, tá? Além disso, o tecido mamário, ele é todo preparado para receber o estímulo da criança e responder esse estímulo. Então, por exemplo, a areola e o mamilo, eles têm receptores nervosos que levam a informação de que o bebê está sugando para a pituitária, uma região lá do cérebro, que vai permitir a liberação de prolactina e ocitocina. São 2 hormônios. O que esses hormônios vão fazer? A prolactina vai estimular a produção de leite, então é esse o sinal que essas células aqui vão receber para produzir o leite, e a ocitocina ela vai permitir a contração, tanto do útero, né, que muitas mulheres relatam, então, que sentem uma cólica ao amamentar, mas também a contração dessas arvorezinhas, para que o leite saia da glândula e preencha esses ductos aqui, que vão, então, conseguir alimentar o bebê. Além disso, na região da auréola, a gente tem várias glândulas sebáceas, que exatamente para produzir um óleo que vai lubrificar essa região, então vai permitir que essa região não fique tão ressecada e que a mãe consiga amamentar. E é por isso que muitas vezes quando a mulher está amamentando, essa região ela fica cheia ali de bolinhas, né? Parece que fica tudo irregularzinho, exatamente porque tem essas glândulas que aumentam a produção de óleo para proteger então ali a auréola e o bico da mãe para que ela consiga amamentar. Então, ó, esquematicamente, a glândula ela vai ser essas arvorezinhas aqui. Então, vão ser milhares dessas arvorezinhas. E cada uma dessas células rosas aqui são as células que vão responder ao hormônio prolactina e vão produzir o leite. Nessa imagem aqui não tem, mas aqui por fora existe uma camada de células que elas têm uma função de músculo. Então, elas são capazes de contrair, e essa pequena contração serve para expulsar, então, o leite da célula e que o leite consiga chegar nesses ductos e levar o alimento para o bebê. E a gente sabe que o leite, ele é específico para a criança e a produção dele varia durante o período de lactação. Então,
nos primeiros 5 dias, mais ou menos, a gente Bruna, Pode falar. eu posso fazer só um comentário aqui que é muito Claro. importante? Como eu falei para você, que é para gerar conteúdo para as pessoas que não necessariamente tenham conhecimento na nossa área, né? Eu acho até que a maior parte das pessoas que estão aqui até sejam da nossa área, mas algo bastante importante, que é uma preocupação que eu já ouvi, porque, né, não sei se todo mundo sabe, eu sou mãe também, né? E a quantidade de glândulas mamárias, elas não têm absolutamente nada a ver com o volume da mama. Então, tem mulher que pensa assim, mas eu tenho o peito muito pequeno, isso aqui, e não tem nada a ver com isso, assim, né? Mesmo mulheres que têm seios muito pequenos, elas vão ter glândulas mamárias, sofrem ação desses hormônios e são perfeitamente capazes de produzir o leite. Esse é o meu caso, por exemplo. Exatamente. O que Obrigada, varia é esse arcabouço, ele varia, né? Então, a quantidade de gordura, a forma, a quantidade de ligamentos que existe, então, entre a pele, entre a gordura e o músculo que está, né, atrás ali, ele vai determinar o formato dessa mama, mas, como a Érica falou, essas arvorezinhas, então, esses lóbulos da glândula mamária, eles são independentes do tamanho da glândula e eles vão aumentar em resposta à amamentação, né, ao sugar do bebê, e ele vai produzir leite em resposta. Então, inclusive, essa região, como eu comentei, que é rica em terminações nervosas, então é capaz de sentir o bebê ali e é capaz de produzir o leite na quantidade que ele precisa, certo? Então, esse leite produzido logo nos primeiros dias, ele é um leite que tem muito mais proteína para construção e muito menos gordura e lactose. Então, esse leite, ele é bem, parece pouco, né? Mas não é uma média aí de 50 ml nesses primeiros 5 dias. Depois a gente tem um leite de transição em torno de 15 dias, e depois a gente tem o leite que a gente chama de leite maduro, né? Que é um leite que ele tem tudo que o bebê precisa, e esse leite ele varia, tanto durante o período de lactação, então, conseguiu amamentar 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, esse leite ele vai variar durante esse tempo. Esse leite varia de acordo com o estado imunológico da criança e da mãe. Então, se a mãe ou a criança estão doente, estão gripado, esse leite vai variar a sua composição, e ele tem uma variação normal diurna. Então, esse leite ele segue um ciclo diurno. Então, durante a noite ele tem uma composição, durante o dia ele tem uma outra composição. Então, ele varia exatamente para conseguir suprir tudo que o bebê precisa, tá? O que esse leite tem? Tudo. Então, ele tem o açúcar, que é a lactose, ele tem proteínas para o bebê crescer, ele tem gorduras que são importantes para a produção de hormônios, para a formação das células do nosso corpo, ele tem pré e probióticos, então esse leite tem bactérias importantes para formar a microbiota do bebê e substâncias que nutrem bactérias boas, tem componentes imunológicos, então esse leite ele tem anticorpos da mãe, ele tem várias células que têm função do sistema imune, tem moléculas que têm função de matar micro-organismos, e tem também vitaminas, minerais, hormônios, que são importantes, então, para que o bebê consiga se desenvolver corretamente. Bom, e aí começam as dúvidas e os mitos, né, da amamentação. Mas tudo que a mãe come, né, vai para o leite? Então, sim e não. Então, vamos discutir um pouquinho sobre isso. Existem muitos mitos em torno da amamentação, e muitos deles ainda são difíceis da gente responder, porque, de fato, a produção do leite é algo tão complexo, tão elaborado, que é difícil, a gente não tem todas as respostas. Mas, por exemplo, um dos mitos importantes sobre a alimentação é o que a mãe comer vai aumentar a produção do leite. Então, não existem evidências científicas de que se a mãe consumir mais aveia, ou mais leite, ou alguns tipos de chá, se ela vai ter mais leite. Então, isso isso é um mito que existe. Outra coisa importante, muitas mães ficam muito preocupadas com o que elas consomem, que vai para o leite e pode gerar uma reação na criança. Cerca de apenas 3% das crianças vão apresentar algum tipo de resposta alérgica, imunológica, a componentes do leite. E essa alergia ela vai estar representada por um desconforto abdominal muito grande, excesso de muco, às vezes sangue nas fezes dessa criança,
uma resposta respiratória, então muito muco, tosse, dificuldade de respiração. Então, esses 3% dessas crianças, sim, precisam passar por uma avaliação médica para entender o que pode ser que esteja no leite que vai causar essa alergia. Mas, de uma forma geral, a mãe pode consumir os alimentos de forma despreocupada, porque a glândula mamária é capaz de selecionar de forma muito inteligente o que a criança vai receber ou não. Então, por exemplo, o açúcar do leite, a lactose. Então, a lactose ela é uma combinação de glicose e galactose, e ela corresponde a 40% das calorias do leite. Então, é o principal fonte aí de calorias do leite. Ela é formada na glândula mamária, né? E uma porcentagem dela, então uma porcentagem dessa glicose, dessa galactose, ela vem do plasma da mãe, ou seja, do que a mãe consumiu. Mas uma parte é produzido novinho na glândula. Então, ela usa estruturas, né, da mãe, do que a mãe comeu, dos estoques da mãe, mas ela faz um açúcar completamente novo para conseguir dar para essa criança. Mas alguns estudos mostram que, por exemplo, o aumento no consumo de açúcar e gordura pode alterar a composição do leite. Tá? Então, por exemplo, consumir muito açúcar aumenta, na verdade, a concentração de gordura do leite, muito mais do que a gordura que a mãe consumir. Tá? Mas a gente não precisa se preocupar, como eu falei tanto, com isso, porque as concentrações de proteína e de açúcar no leite, elas apresentam uma variação diária normal, que supre as necessidades que o bebê precisa naquele momento do dia. Então, essas variações fisiológicas, que a gente chama, elas são muito mais importantes do que, de fato, aquilo que a mãe consome. Então, um pouquinho de diferente que a mãe comeu, um pouquinho mais de açúcar, um pouquinho mais de gordura, não vai impactar tanto na composição desse leite quanto o que de fato é para ter naquele leite. Uma curiosidade é que o leite ele muda de sabor de acordo com o que a mãe consome, principalmente se for alimentos muito ricos em temperos, como alho ou pimenta, tá? E alguns estudos mostram que o que a criança vai, vamos dizer assim, na introdução alimentar, o que ela vai sentir naturalidade em consumir, são alimentos que a mãe já consumia, porque existe uma mudança de sabor no leite materno de acordo com o que a mãe consome. Então é importante o que a mãe consome, mas o leite ele vai suprir a criança independente aí do que a mãe comer. Considerando uma mãe que tem uma alimentação que não está passando por algum período de desnutrição, com baixa quantidade de nutrientes. Então, estando ela alimentada, o leite vai suprir o que o bebê precisa. Com relação às proteínas, a mesma coisa. Então, as pesquisas elas mostram que muitas vezes, na maioria das vezes, as proteínas que estão no leite são de estoque da mãe, por exemplo, estoque muscular da mãe, tá? E não necessariamente o que a mãe acabou de consumir. Né? Então, consumir muita proteína não significa que o seu leite vai ser rico em proteína. Então, uma mãe vegetariana, por exemplo, não significa que o leite dela vai ser pobre em proteínas. O leite dela vai ser rico em proteínas, porque a glândula mamária é capaz de captar os estoques dessa mãe e suprir o que o bebê necessita. E aí vocês vão me perguntar, nossa, Bruna, mas é muito complexo isso, né? A glândula, ela constrói o leite a partir do que ela decide ser importante para o bebê. E é complexo mesmo. Eu trouxe essa figura só para vocês terem uma ideia. Então, aqui está um vaso sanguíneo da mãe, e aqui está o espaço daquela arvorezinha onde o leite vai sair. Então, existem uma centena, milhares de receptores, de proteínas, de maquinaria celular que vai produzir o que o bebê precisa. Tá? Então, a mãe, por exemplo, não tem a lactose, né, na corrente sanguínea dela, ela tem glicose, mas a glândula mamária vai conseguir produzir essa glicose a partir de ingredientes. Então, ela vai construir um leite, ela vai fazer como um bolo, ela vai pegar os ingredientes aí do sangue da mãe e ela vai construir um leite adequado com as necessidades que aquela criança precisa ao longo do dia, ao longo da idade. Então, uma criança menor, o leite tem uma composição, uma criança já maiorzinha tem uma outra composição. Então, essa complexidade, inclusive, ela é muito difícil de ser estudada, até porque quando a gente estuda a glândula mamária humana, a gente tem dificuldade de coletar esse tecido, né? Porque como que a gente consegue utilizar voluntários? A gente não quer
danificar ou atrapalhar a amamentação dessa mãe. Então, é um tecido muito difícil da gente coletar para a gente estudar cientificamente. E por isso que ainda existem muitas lacunas com relação a como que é feito o leite materno e como que ele responde a todos os estímulos externos. Mas uma coisa a gente sabe, que ele responde aos estímulos externos do bebê e ele oferece tudo o que o bebê precisa. E a importância do leite a gente sabe. Então, por exemplo, os benefícios para o sistema imune da criança são muito conhecidos. Então, esse leite, ele tem anticorpos que são da mãe. Então, são anticorpos que já têm memória. Então, por exemplo, a mãe transfere para o bebê todos aqueles anticorpos que ela já tem. Então, anticorpos contra a Covid, anticorpos contra a gripe, anticorpos contra doenças do trato intestinal. Então, a mãe já tem, a mãe consegue passar isso através do leite. Ela consegue passar substâncias bactericidas, ou seja, substâncias que por si só matam ali micro-organismos que possam estar ali na boca, no intestino do neném, protege contra infecções respiratórias e intestinais, então as crianças têm menos recorrência de doenças e reduz todas as causas de mortalidade das crianças relacionadas aí a toda a saúde do bebê. Um estudo mostrou que, inclusive, o leite materno ele tem uma proteção contra a morte súbita. Então, a morte súbita é aquele evento em que ocorre no primeiro ano de vida, em que a criança morre sem causa aparente, ou seja, a criança não tem uma doença aparente, ela não sofreu nenhum acidente, ela não sofreu um engasgo, ela não existe uma causa, a criança não tem um motivo para aquele óbito, e isso a gente chama então de morte súbita. E o leite é capaz de proteger. Então aqui são duas curvas, essa aqui sem ser riscadinha, são crianças saudáveis que não tiveram, né, morte súbita, e essa aqui tracejadinhas são crianças que tiveram a morte súbita. E aqui a porcentagem delas que receberam leite materno, tá? Inclusive de forma exclusiva ou não, né? Ou que receberam leite materno, mas também receberam fórmula para complementar. Então, veja, esse resultado não faz diferença o quanto a criança mamou. Um pouquinho que ela mamou já transformou ela aqui para cima. Então, se ela mamou, as crianças que mamaram tiveram menos casos de morte súbita, mesmo não sendo uma amamentação exclusiva. Então, olha a importância aí do leite, né? A amamentação, ela também previne contra doenças crônicas, tanto na infância quanto na fase adulta, tá? Então, a amamentação, ela reduz os casos de obesidade, de diabetes, de asma, de alergias. Então, são doenças que, né, a criança, a pessoa, ela vai carregar ao longo da vida. Então, é importante a gente conseguir diminuir a incidência dessas doenças. A amamentação, ela é tão completa que ela também traz os benefícios para a mãe. Então, quando a mãe amamenta, tem a sinalização lá para aquela região do cérebro, da pituitária, que leva à liberação de ocitocina. Então, promove a contração do útero, ela mostra que tem uma redução na depressão pós-parto, ela favorece a perda de peso, porque imagina, construir um leite, né, a partir daqueles ingredientes do sangue, é um gasto de energia muito grande. Então, favorece a perda de peso da mãe. Há uma redução no risco de desenvolver diabetes tipo 2 e doença cardiovascular. Então, a gente sabe que durante a gestação ocorre um fenômeno natural, né, de proteção do crescimento do feto, que é uma resistência à insulina, que a gente pode, né, em alguns casos, leva a diabetes gestacional. Então, a diabetes gestacional, ela é um evento transitório, fisiológico, cuja intenção é proteger o bebê para que ele receba a maior quantidade de nutrientes possível daquela mãe. Mas alguns estudos vêm mostrando que o desenvolvimento de diabetes durante a gestação, essa diabetes gestacional, ela pode favorecer, aumentar as chances que essa mãe tenha diabetes no futuro, mesmo depois que a criança já cresceu. Então, o fato dela amamentar reduz a chance dela vir a desenvolver esse diabetes e doença cardiovascular posteriormente, mesmo ela tendo tido esse diabetes gestacional. E existe também uma redução no risco de câncer de mama e ovário, independente da gestação. Então, existem estudos que mostram que existe redução em alguns tipos de câncer com a gestação, mas a amamentação, ela soma uma proteção a mais a essas mulheres.
existe... Bruna, Pode posso falar. só fazer um comentário? Desculpa, porque eu Claro. não sei se você vai tratar disso mais para frente, mas alguns slides atrás você falou, né? Se o que a mãe come passa para o bebê, sim e não ao mesmo tempo. Eu não sei se você vai fazer algumas ressalvas com Pode relação, falar. por exemplo, à cafeína, ao álcool, drogas e medicamentos, né? Sim. Que esses sim são componentes que passam, tanto é que quando as Sim. mães amamentam, muitas vezes o médico troca de medicamento, por exemplo, de Sim. antihipertensivo, ou sei lá, né, aconselha a redução no consumo de cafeína, de álcool e etc. Não sei se Sim, você vai sim. comentar sobre isso, mas eu queria que ficasse bem claro, que é importante também, né? Ótimo. Eu não ia comentar, mas é importante mesmo a gente falar. Com relação à cafeína, existe um limite diário, por quê? Porque apenas 30% da cafeína que a mãe consome vai para o leite, tá? Então, óbvio, você não pode consumir muita cafeína, porque 30% dessa cafeína vai para o leite. Então, existe um limite diário, se eu não me engano, gira em torno de 150 ml de café passado para a mãe, mas lembrando que existe cafeína em outras coisas que a gente consome. Então, essas outras coisas têm que entrar na conta. Chá, chocolate, alguns medicamentos, por exemplo, para dor de cabeça tem cafeína. Então, existe um limite permitido, mas para esse limite você tem que somar tudo aí que a mãe vai consumir no dia, não só o café da xícara do café da manhã propriamente dito. Com relação a álcool, não existe estudos que mostram uma dose segura, né, para o consumo de álcool, porque de fato ele passa para o leite, então com certeza o ideal é se evitar completamente o consumo de álcool, e alguns medicamentos sim podem ser passados para a criança, então sempre que a mãe tiver algum medicamento ou de uso contínuo ou que ela precise tomar por conta de alguma doença no período de lactação, ela precisa consultar um médico, porque alguns medicamentos passam para o leite, então eles precisam ser, de fato, controlados aí. Muito bem lembrado, Érica, obrigada. Bom, e existem também os benefícios para a sociedade. Então, todas essas doenças, tanto na mãe quanto no bebê, que a amamentação ela previne, ela custa um dinheiro para todos nós, né? Então, acredita-se que no mundo cerca de $1 bilhão por ano é gasto com doenças e com mortalidade em crianças e mães, doenças essas que poderiam ser prevenidas com um aleitamento materno. 53 bilhões de dólares é o valor estimado em perda com prematuridade e com a morte das mães por conta dos benefícios que a amamentação poderia ter trazido, e esses benefícios protegeriam aí cerca de 820 mil bebês e 20 mães ao longo por todo o mundo ao longo aí de um ano. Então, assim, são muitos os benefícios que a amamentação traz, né? Bom, e aí vocês vão me perguntar, mas como que a glândula mamária sabe o que o bebê precisa? Né? Essa é uma dúvida que existe muito ainda na literatura. Eu tentei responder um pouquinho com o meu pós-doutorado, eu vou mostrar para vocês, mas antes eu trouxe um resultado muito interessante de uma pesquisa que saiu na revista Nature, que ela mostra o seguinte: os pesquisadores, eles analisaram 2 vírus, tá? Que são essas siglas aqui, que são vírus que causam infecções gastrointestinais. Então, por exemplo, o rotavírus, tá? Eles são vírus de ciclo oral fecal, então a gente se contamina com coisas, alimentos que estejam contaminados com fezes contaminadas, e eles causam, principalmente em crianças, eles são vírus bastante perigosos, assim, né? Causam bastante desidratação, eles, são vírus de importância para a pediatria. E esses vírus, eles têm um ciclo intestinal, então eles contaminam todo o trato gastrointestinal, mas eles contaminam também as glândulas salivares. Então, o que esses pesquisadores fizeram? Olha, eles deram para o bebezinho camundongo o vírus via oral, porque a contaminação é pela boca mesmo. Então, os bebezinhos ficaram contaminados com esses vírus. E aí, eles retornaram os filhotes para as mães e amamentaram normalmente. E o que eles viram? Que depois de 3 dias, os 2 modelos de vírus que eles analisaram, a glândula mamária das fêmeas estava repleta de vírus. Ou seja, de alguma forma, essas mães foram contaminadas por esses bebezinhos
E a glândula mamária delas ficou cheia desses vírus, inclusive cheia também de anticorpos contra esses vírus. E esses anticorpos foram passados para o leite. E aí eles se perguntaram, bom, será que essas fêmeas, elas se contaminaram porque elas estão, imagina, na mesma caixa que, né, no mesmo lugarzinho ali daqueles filhotes e tem contato com as fezes deles, será que elas se contaminaram então no mesmo ciclo oral fecal? Então o que eles fizeram? Eles fizeram, né, um experimento em que eles deram esse vírus agora de forma oral para essas mães. E o que eles viram? Eles viram que no intestino delas, depois de 2 e 4 dias, tinha muito vírus, o que é esperado, afinal de contas, é um vírus de infecção intestinal. Mas olha que curioso, não tinha na glândula. Então, quando ela se contamina de forma oral, um alimento contaminado, ou ela se contaminou com as fezes dos filhotinhos dela, o vírus não foi para a glândula mamária. Mas quando os bebês estavam contaminados, como eles têm o vírus nas glândulas salivares, a saliva deles tinha vírus e essa saliva passou o vírus para elas, e isso permitiu com que a glândula respondesse aos vírus e produzisse muito mais anticorpos contra esses vírus, que foi transmitido para o leite e que os filhotinhos receberam também. Então, de alguma forma, né, os vírus entraram na glândula mamária. Então, a glândula mamária, a gente não pode esquecer que ela é uma porta de entrada também, porque toda vez que o leite sai, né, quando a mama esvazia, parte da saliva do bebê entra de volta, né? Então, quando a mama está muito cheia, existe uma pressão muito grande, tanto que às vezes até espirra leite, né? Porque a pressão aqui dentro da mama está muito grande. Mas quando ela esvazia, a pressão aqui dentro fica muito baixinha. Quando a pressão aqui dentro fica baixa, a tendência é que volte saliva do bebê aqui, tem um estudo que mostrou isso, então a saliva do bebê entra para dentro da glândula mamária, e isso permite com que a glândula receba a saliva do bebê e responda a essa saliva. Então, nesse caso desse trabalho aqui, ela respondeu sendo contaminada pelos vírus, mas respondendo, o sistema imune que está presente ali, cheio de células imunológicas, respondeu a esses vírus, né? E aí, no meu trabalho, que eu vou mostrar um pouquinho agora para vocês, para a gente finalizar como que é a parte científica, vamos dizer assim, na glândula mamária, se o bebê... Posso perguntar outra coisa, Bruna? Pode. Eu fiquei muito curiosa com relação a esse estudo. Eu não sei se nesse ou se em algum estudo do Bonnet, ele mostrou com relação à recuperação desses sintomas nesses filhotes que amamentam as mães que têm glândula mamária contaminada por esses vírus, sabe? Como ela produz mais anticorpos, será que a recuperação é mais rápida? Eu não sei. Sim, o foco do trabalho, Érica, na verdade eles queriam mostrar que de fato os vírus estavam na glândula salivar dos bebês, mas sim, eles mostraram que as mães que receberam filhotes que estavam contaminados, não só aumentou o vírus na glândula, como aumentou muito mais anticorpos. Então, os anticorpos no leite dessas fêmeas eram muito maior e específico para esse vírus do que as fêmeas que não tinham contato com o vírus, e esses anticorpos, eles encontraram esses anticorpos no intestino dos filhotes. Então, sim, teve uma resposta imunológica da mãe, essa resposta foi passada para os bebês, e os bebês se beneficiaram desses anticorpos. Respondi sua pergunta? Acho que sim. Respondeu que você não está vendo, né, na telinha. Eu não estou te vendo. Eu estou fazendo assim. Obrigada, Bruna. Imagina. E a gente se perguntou, né, com relação à temperatura do bebê. Então, não existem hoje dados na literatura mostrando se a glândula mamária é capaz de responder ao bebê estar frio ou não. Por que a gente se fez essa pergunta? Não existe na literatura o que causa a morte súbita, que eu falei lá atrás, né? É uma morte repentina, sem nenhuma explicação aparente. E muitos estudos vêm tentando entender, será que essas crianças elas têm algum distúrbio do sistema imunológico? Será que elas têm uma alergia exacerbada? Será que elas têm alguma infecção? E não se chega a uma conclusão, né? Não existe nada que se tenha batido o martelo em relação à morte súbita. Mas, na década de 70,
alguns pesquisadores, eles viram que as crianças que morriam de morte súbita, elas, aparentemente, elas apresentavam ficar muito frias, logo antes delas falecerem. E alguns pesquisadores viram que as crianças podiam ter uma redução muito grande da temperatura, que podia ser isso uma das causas da morte súbita. Mas essa informação com relação à temperatura, ela foi perdida ao longo dos anos, os pesquisadores foram pesquisando outras ramificações de possíveis causas e não se comentou mais sobre a morte súbita em relação à temperatura. E a gente se questionou, então, será que a temperatura ela pode ser importante, né, nesse sentido da saúde do bebê? No Brasil, infelizmente, a gente não tem estatísticas com relação à morte súbita, porque para você, de fato, bater o martelo de que aquela criança faleceu por morte súbita, você precisa ter investigado tudo para poder falar que não houve nada com aquela criança. Então, no Brasil, nós não temos essa investigação tão profunda, então a gente não tem essas estatísticas. Mas a criança que nasce com hipotermia, a gente não imagina, mas ela pode ser extremamente comum. Então, ela pode chegar em alguns países a 92% dos nascimentos. E ela é muito mais comum ainda em crianças que nascem pré-termo, ou seja, né, nascem um pouquinho prematuro. Então, é muito comum. Quer dizer, a criança talvez ainda não esteja com tudo formadinho para controlar a própria temperatura corporal. Então, é muito comum a criança nascer mais fria. É por isso que quando a criança nasce, na UTI neonatal, a enfermeira, né, já coloca o bebê, né, no pele a pele, porque isso esquenta o bebê, e normalmente já coloca aquela touquinha, já coloca a roupinha. Por quê? Porque é muito importante a criança atingir a temperatura ideal, ela não estar fria. Por quê? Porque essa hipotermia, ela aumenta a mortalidade, ela dobra a mortalidade dessas crianças. Por quê? Porque a criança que não consegue ficar quentinha, ela está muito mais predisposta a ter arritmias cardíacas, infecções, sepse, por exemplo, né, infecção generalizada, edema pulmonar, problemas de coagulação sanguínea. Então, o fato dela estar fria torna ela mais suscetível a ter outros problemas de saúde. Por isso que é tão rápido ali, né, quando nasce, já coloca a touquinha, já coloca ali, se a criança já nasce, já tem até na incubadora ali, já tem até uma luz que esquenta a criança. Então, porque é muito importante manter a criança aquecida. Por que a criança, ela às vezes não consegue ficar aquecida? A gente, adulto, quando a gente sente frio, a gente tem 2 mecanismos de produzir calor. Um é através da gente tremer, né? A gente começa a tremer e aí a gente sabe que a gente está com frio porque o nosso corpo treme para esquentar a gente, tá? Então esse tremor dos músculos gera um calor que aquece o nosso corpo. E o outro mecanismo é não através desse tremor, que é o tecido adiposo marrom. O que é essa gordura marrom? Ela é uma gordura especial. Nos bebezinhos, ela está localizada bem aqui, ó, perto do pescocinho, nas costinhas e no peitinho do bebê. Essa gordura, a função dela é gastar a energia que o bebê tem para produzir calor. E por que ela é tão importante para o bebê? Porque nesse primeiro ano de vida, o bebê não treme de frio. Então, se você deixar o bebezinho ali, só de fraldinha, você vai ver, ele pode até estar gelado, mas ele não treme de frio. Né? Ele se mexe, mas ele não treme igual a gente, que fica batendo o queixo. O bebezinho não faz isso. Então, para o bebê manter a temperatura dele quentinho, ele precisa desse tecido adiposo marrom, que é um tecido muito específico que produz calor, tá? Ele precisa. Então, acredita-se que por ele não fazer o tremor, esse tecido é fundamental para ele manter a temperatura. E talvez, né, se a gente pudesse estudar mais a fundo a morte súbita, alguns autores viram lá atrás, na década de 70, que eu comentei, que esses bebês que faleciam de morte súbita, alguns não tinham esse tecido adiposo marrom. Então, é possível que não conseguir manter a temperatura corporal possa ter sido a causa da morte de alguns desses bebês. Então, por isso que é tão importante a gente estudar como que o bebê controla a temperatura corporal dele. Então, o que eu fiz? A gente resolveu analisar em
camundonguinhos, né, que são, então, o nosso modelo experimental, porque eles têm uma fisiologia parecida com a nossa, então o funcionamento, os hormônios, as proteínas são parecidas com a nossa, e a gente consegue usar eles, então, para a gente estudar a fisiologia. Então, eu usei filhotinhos de camundongo, então eles não têm pelos, eles também não fazem tremor, assim como os nossos bebês, então eles só usam esse tecido de pouso marrom para produzir calor. E eu usei um modelo que não tem uma molécula do sistema imune, que é a IL-10. Essa molécula, ela é uma molécula que tem muitas funções, mas ela tem uma função principalmente anti-inflamatória, então ela evita que a inflamação seja muito exacerbada, o que também é ruim, então a inflamação é a resposta imune. Então a IL-10 ela controla para que essa resposta não seja muito exagerada. E um trabalho prévio do nosso grupo mostrou que os camundonguinhos que não tinham IL-10, eles não conseguiam responder ao frio, mesmo adultos. Então a gente resolveu olhar no filhotinho. Quando a gente olha o filhotinho, então o vermelho é o camundonguinho normal, que tem a IL-10. E em azul é o que não tem a IL-10. Então vocês podem ver que quando a gente baixa a temperatura da sala, ele fica, o que não tem essa proteína, essa molécula, ele fica muito mais frio do que o que tem a molécula, né? Então, essa molécula é importante para ele controlar o frio. E aí a gente se perguntou, mas essa molécula, ela tem no leite, tanto materno quanto do camundonguinho. Será que se ele mamar numa fêmea, numa mãe que tem a IL-10 normal, então uma fêmea como se fosse uma fêmea dessa vermelhinha aqui, que tem a IL-10 no leite, será que ele vai responder melhor ao frio? E olha o que a gente observou, ó, o que mamou na fêmea que tem a IL-10 teve uma resposta melhor ao frio, ó. Ele teve uma resposta igual ao que tem IL-10 normal, olha, o vermelho, tá vendo? Então, o fato dele mamar numa fêmea que tem a IL-10 no leite protegeu ele contra a hipotermia, certo? E olha o que a gente observou em humanos. Em bebezinhos que nasciam, a gente separou, a gente pegou os dados dos bebês que nasceram com hipotermia, então a gente considera hipotermia que nasceu com uma temperatura menor que 36,5, e o que não teve hipotermia, então nasceu com a temperatura 36,5 ou mais. Então o que a gente observou foi o seguinte, ó, os bebezinhos que nasceram com hipotermia, o leite da mãe deles tinha muito mais IL-10, que é essa molécula que a gente viu aqui, ó, que protegeu os bebezinhos de camundongo contra a hipotermia. Então, aqui, o que parece? Parece que o leite materno, de alguma forma, percebe que o bebezinho está mais frio e aumenta a quantidade dessa molécula no leite para tentar proteger essa criança do frio, né? Então, esses dados aqui a gente viu em humanos, em bebezinhos. E aí a gente resolveu responder se essa glândula consegue perceber se o bebê está frio ou não. Então, o que a gente fez com os camundonguinhos? Deixa eu fazer outra pergunta, Bruno. Claro. Talvez você não tenha colocado aí. Você viu taxa de mortalidade desses filhotinhos os que não tomaram o leite da mãe que tem IL-10, os que tomaram, você chegou a ver? E aí, Érica, reduz? não, eles, na verdade, o período de experimento que a gente faz é um experimento agudo, então são só 6 horas. A gente não tem perda de filhotinhos, eles não morrem. Entendi. Entendeu? Então, eles não morrem, porque a gente faz um período curto, até porque os filhotes, eles dependem 100% da amamentação para sobreviver, né? Então, eles não bebem, igual o de humanos, eles não bebem água, eles não comem. Então, se a gente deixar eles muito tempo no frio, eu vou ter provavelmente a morte deles, mas eu não vou conseguir nem te dizer se é por causa do frio, ou porque ele está muitas horas sem se alimentar, né? Eles são muito piquititiquinhos, ó, eles são... Assim, tem poucos dias de vida, né? São 8 dias de vida, então eles nem têm pelo ainda, eles não desenvolveram ainda os olhos, tá vendo? Ó, eles não, nem as orelhinhas, ó, elas são só um brotinho, né? Um brotinho. Então eles são muito suscetíveis. Então, se a gente fizesse uma exposição ao frio muito crônica, a gente poderia perdê-los, mas por outros motivos, e aí a gente não conseguiria saber se foi por causa do frio. Mas nesse frio aqui, Érica, a gente colocou eles a 18 graus, tá? Se a gente coloca mais frio que isso, a gente tem daí
mas aí todos morrem, porque eles são muito suscetíveis, então fica frio para todo mundo. Fica muito frio. E aí a gente, sim, eles acabam falecendo, tá? Obrigada, Bruno. Imagina. Então, a gente viu que em humano, de certa forma, parece, pelo menos, né, leva a gente a acreditar que o leite da mãe respondeu à hipotermia, ou seja, a temperatura baixa dessas crianças. Então, aí a gente resolveu fazer um experimento com os camundonguinhos. Então, o que a gente fez? Imagina que a gente tem duas fêmeas de camundongo aqui, duas que estão amamentando. Numa, os bebezinhos dela, a gente tirou dela e colocou eles para eles passarem frio. Então, ali, igual o outro experimento, 18 graus. E no outro, a gente tirou os filhotinhos dela e colocou eles bem quentinhos, aquecidos, todos juntos, para que eles ficassem bem quentinhos, tá? E aí a gente fez um protocolo que são 3 horas eles ficam longe da mãe, eles mamam por 1 hora, voltam a ficar 3 horas longe da mãe e mamam mais 1 hora. Por quê? Porque esse protocolo ele já é estabelecido que quando ele fica essas 3 horinhas longe da mãe, ele fica com muita fome, então ele vai mamar, tá bom? Então o que a gente faz? A gente garante que quando a gente colocar ele com a fêmea, ele vai se alimentar, certo? Então uma mãe vai receber filhotinhos geladinhos e a outra vai receber filhotes quentes, tá bom? Então o que a gente quer ver com isso? Será que a glândula mamária dela responde a esse frio? Então, ó, só para vocês verem. Em rosa são os bebezinhos que continuaram sempre aquecidos, tá bom? E em verde são aqueles que eles ficaram longe da mãe, eles ficaram muito frios, eles perderam cerca de 10 graus de temperatura. Isso é muita coisa. Em humano, não existe essa perda de temperatura, é que o camundongo, quando ele é recém-nascido, ele apresenta um controle da temperatura um pouco diferente do nosso. Então, 10 graus é muita coisa. Em nós humanos, isso não aconteceria, porque isso seria extremamente grave. Mas aqui a gente mostra que eles conseguiram baixar a temperatura. Quando eles voltam a mamar, a mãe recupera a temperatura deles, ela aquece eles voltam para o frio e depois volta a aquecê-los, tá? E o que a gente observou, então, que naqueles em que eles ficaram frios, a glândula mamária das mães respondeu aumentando a quantidade de IL-10, ou seja, a mensagem genética para fazer mais IL-10. Então, de alguma forma, essa glândula mamária percebe a temperatura das crianças e aumentou a IL-10. Uma das teorias que existe é que o leite, a mama, não é que ele responde à criança, a glândula mamária ela é uma porta aberta para a entrada. Então, o que eu expliquei, que volta a saliva ali da criança quando ela termina de mamar. Essa porta é uma porta de entrada perigosa, inclusive, para a mãe, né? Então, alguns estudos falam que a mãe responde com anticorpos, aqui a gente está mostrando, com a IL-10, com o aumento de proteína, com o aumento de várias coisas, também uma forma de proteger a mãe, né? Então, vamos pensar lá na natureza. Se uma leoa que está com os filhotinhos, ela fica doente e ela morre ela e morre os filhotes. Então, a biologia, ela vai também priorizar a saúde dessa fêmea, porque essa fêmea tem que estar saudável para proteger os seus filhotes e para nutrir os seus filhotes. Então, possivelmente, essas respostas que a gente vê da glândula mamária são respostas de proteção da própria glândula para proteger essa mãe, e essa proteção da mãe, ela passa para a criança de forma, vamos dizer assim, secundária. O objetivo inicial era proteger a mãe, e aí protege a criança como consequência. Entenderam? Então, porque é uma porta de entrada para a mãe. E a mãe, a fêmea, ela tem que estar saudável. Porque senão ela não protege os seus filhotes, ela não nutre os seus filhotes. E aí, na natureza, né, vamos imaginar, ela fica desprotegida, acaba, vamos dizer, né, uma infecção, por exemplo. Morre a fêmea e morre os filhotes, porque não tem ninguém para cuidar deles. Então, a biologia favoreceu com que, como sendo uma porta de entrada, a glândula mamária protege a mãe e, em consequência, protege o filhote também. Mas todas essas questões, elas são ainda estudadas. O tecido mamário, ele é
a única glândula do nosso corpo, vamos dizer assim, que ela não tem um exame específico, por exemplo, sanguíneo. Eu não consigo falar assim, olha, você está com uma mastite, algo, então vamos ver isso no exame de sangue. Não existe, porque é um tecido transitório, extremamente complexo, extremamente rico, e que a gente ainda entende relativamente muito pouco como ele funciona. Então, a gente conseguir entender e perceber a riqueza com que ele responde ao ambiente, protegendo a mãe e o filhote, é lindo e vai trazer muitos benefícios, tanto para a mãe quanto para o bebê. Então, como recado final, eu queria salientar que é muito importante que, se você puder, amamente o seu filho e encoraje, ajude outras mulheres a também conseguirem amamentar. Então, na palestra à tarde, vocês vão conversar um pouco mais sobre isso, as dificuldades da amamentação, todos os desafios que é amamentar. Então, se você não for mãe, mas se você puder ajudar, encorajar, dar suporte para outra mulher amamentar, maravilhoso. Mas que, se não for possível, a gente sabe que existem algumas razões para que você, né, não consiga, não possa amamentar, algumas doenças, por exemplo, não tem problema, né? Porque o amor é o alimento mais importante para o seu filho, e isso eu tenho certeza que as mães têm de sobra para dar. Então, hoje existem pesquisas exatamente para aumentar a riqueza, a qualidade de fórmulas para essas mães, essas crianças que não conseguem receber, né, o aleitamento materno. Então, existem avanços no sentido de enriquecer essas fórmulas. Óbvio, elas não são tão ricas quanto o leite materno, que é individual e ele responde, mas essas crianças também, se não puderem amamentar, elas vão ter saúde, vão ter uma vida com saúde, então, podendo amamentar melhor, mas se não puder amamentar por N motivos, não precisa né, se sentir tão triste, porque o amor é o mais importante e ele supre todas as outras as faltas que forem aí acontecer. E é isso. Muito obrigada. Muitíssimo obrigada. Antes de eu abrir, né, para as pessoas questionarem, assim, sua aula foi maravilhosa. Eu queria só fazer, principalmente isso que você falou, no final a gente se cobra tanto, as mães, sabe? Tem tantas culpas. E aí é óbvio que amamentar tem todos esses benefícios que você falou, para a mãe, para o filho, para a sociedade. Eu até marquei algumas coisas aqui que eu queria falar do ponto de vista de sustentabilidade. Exato. A gente tá vendo essa questão aí das respostas que a natureza está dando para as nossas ações, e se você puder dar um leite que é produzido naquele momento, né, da melhor maneira que o seu filho precisa, sem usar embalagem, a melhor coisa. Sim, não é? Com certeza. Por isso você vai ter também uma economia financeira. A gente sabe quando você tem uma criança, né, convém, né, roupa, isso, aquilo, quer dizer, se você puder economizar nisso, você vai estar dando uma alimentação muito mais saudável e vai ter também essa economia. E no final, você acabou de falar, se você conseguir, ótimo, maravilhoso, amamente por todos esses benefícios, mas se não também, tem outros tipos de vínculo e tem outras janelas de oportunidade, entendeu? Então, assim, quando chegar o momento da introdução alimentar, faço uma excelente introdução. Vou aproveitar para falar que a gente tem um canal no YouTube, lá tem uma dezena de vídeos falando sobre todos os assuntos, né? A gente tem vários falando de alimentação, vários falando de momento do desfraude, de introdução alimentar, de todas essas questões. Outra coisa que eu queria mencionar, que eu não sei se eu vi nos seus slides, porque assim, eu suponho que muitas pessoas são da nossa área, mas pode ser que tenha alguém que não seja. O projeto da Bruna foi aprovado no Comitê de Ética, tá? Então, nós temos todo o respeito com os animais experimentais, né? Tudo isso é feito com base em aprovação no Comitê de Ética, na experimentação animal aqui da universidade. Muito obrigada, Bruna, você é sempre fantástica, né? Desculpa que eu interfiro, porque eu sou aquela que não faço o quê? Pode interferir, eu adoro. Eu sou aluno que presta atenção, que eu anoto, que eu quero fazer pergunta, eu participo e tal. Mas é isso, ainda bem que tem eu e a Letícia, porque a Letícia é aquela mais assim, tudo senão eu tô perdida, a palestrante não consegue nem falar. Mas tá bom, então vamos abrir, quem quiser fazer questionamento vai levantando as mãozinhas, a Letícia vai controlando, e quem não puder questionar também pode fazer aí a pergunta no chat e a gente passa para a Bruna. Foi um prazer, você é maravilhosa, fantástica, muitíssimo obrigada, querida. Imagina, eu que agradeço. E eu ressalto aqui, né, que você falou do Comitê de Ética,
E é muito importante quando a gente trabalha com modelo animal que eles estejam o mais confortáveis, saudáveis possíveis, porque se eles sentem dor, se eles estão desconfortáveis, a qualidade do nosso resultado também é inferior. Então, isso é importante. E com relação à parte de humanos, né, é um desafio trabalhar com humanos, porque a gente não quer, a gente quer interferir no mínimo possível nesse momento que é o nascimento, então a gente não quer atrapalhar a mãe, não quer atrapalhar o bebê, então a gente sabe que, às vezes, fazer perguntas ou mesmo coletar um pouquinho de leite, que eu peguei, assim, gotinhas mesmo, assim, de leite, mas a mãe está passando ali por um estresse, às vezes o leite ainda não desceu, então ela está nervosa, ela está tensa, então, assim, é um desafio muito grande trabalhar também com humanos, e por esse motivo é que o estudo com glândula mamária de humanos é tão escasso, porque é muito difícil como é que você vai coletar, né, naquele momento tão especial, tão necessário para o bebê, você querer coletar, vamos dizer, biópsia que fosse, né, de glândula mamária. Então, realmente é um desafio e é por isso que ainda existem poucos trabalhos sobre isso com humanos. Então, sintam-se à vontade para fazer questionamentos. A Vera diz parabéns pela excelente palestra. A Bruna é fantástica mesmo. A Tatiane também. Bruna, parabéns pela apresentação linda. Obrigada, Tati. É muito legal, né? Tem uma grande quantidade já de vídeos no canal do OCRC sobre essa primeira infância, amamentação, alimentação, mas sempre tem coisas novas para a gente mostrar, e todas essas coisas sempre reforçam o quanto é incrível e lindo e importante, né? E quão fascinante como a glândula responde, né, ao meio externo e quanto isso ajuda o bebê. Então, sempre vão ter coisas novas para a gente discutir. Estamos abertos. Se quiserem questionar, a gente tem alguns minutos ainda. Mas eu acho que aqui, ó, a Letícia também, ótima apresentação, parabéns. Assim, a Bruna, de fato, é extremamente didática, a aula dela é muito boa, né? Muito compreensível para todas as pessoas, tanto para quem trabalha na área quanto para quem não trabalha. Mas sintam-se à vontade para perguntar, gente. E lembrando também, pessoal, a gente tem a lista de presença, eu já deixei o link aqui para vocês também, só para a gente registrar a presença de vocês. Eu agradeço muito a Bruna, realmente foi uma excelente contribuição, né? E é muito importante esse assunto, e ela trouxe tanto na questão experimental, né, com camundongos, quanto com humanos. É importante ressaltar que ela fez, né, essa intervenção aqui na Unicamp, né, no hospital aqui no CAISM. Então, foi muito importante ela estar junto também com essas mulheres nesse período tão importante, trazer essa contribuição para nós também e para toda a ciência mesmo, né? Obrigada. Pessoal, então, se alguém quiser fazer alguma pergunta, a gente tem um minutinho. E se de qualquer forma também, nesse momento não surgiu dúvida, mas a gente assim, né? Depois a gente vai ler sobre o assunto, a gente vê outros vídeos, a gente fica com dúvida. Eu peço para vocês, por favor, se inscreverem no nosso canal, também seguir as nossas redes no Instagram, no Facebook. Vocês podem entrar no site do OCRC, lá tem e-mail de comunicação com a doutora Letícia também, que é doutora, né? Vocês podem escrever para o Centro de Pesquisa em Obesidade e Comorbidades, e aí a gente pode entrar em contato com vocês também dessa maneira. A Sara está dizendo parabéns pela palestra, e a Laís está perguntando sobre a disponibilidade de curso de formação para amamentação aqui no Centro de Pesquisa. Se você quiser falar, Lili? Eu falo Lele, gente, mas é a doutora Letícia. Sem problema. Laís, obrigada pela pergunta e pelo interesse, né? Eu acho que é algo que a gente pode pensar de fazer um curso de formação, né, de amamentação. Vamos deixar, assim, já um projeto que a gente possa pensar o tipo de profissionais que a gente pode trazer, que tipo de
assuntos que a gente vai abordando. Então, eu já pego essa dica que você deu para a gente fazer esse projeto, sim. Acredito que para o ano que vem a gente possa desenvolver, sim. E aí é o que a Erika falou, continuem acompanhando nossas redes, porque a gente conseguindo estabelecer esse curso de formação e tantos outros e outros eventos, a gente sempre vai divulgar, tá bom? Mas é isso que a gente precisa mesmo, vocês darem dicas, tanto de temas também para a gente abordar aqui nessas lives. Então, é sempre muito bem-vindo. Então, já vou deixar, Laís, a sua dica registrada e vamos tentar colocar em prática sim, tá bom? A gente tem uma pergunta da Rebeca Ribeiro. Uma coisa que eu ia pedir para vocês, além de se inscreverem nos nossos canais, deixem seu like, gente, divulguem nas famílias. A gente tem vídeos, inclusive, falando sobre a importância da vacinação, né, em linguagem bastante, com ótimos profissionais, uma linguagem muito clara. Bruna, a Rebeca Ribeiro Gomes está fazendo a seguinte pergunta. Bruna, o leite é um fio condutor entre a mãe e o bebê. Vimos que a mãe consegue identificar o que o bebê precisa. O contrário é válido de alguma forma? Será que o bebê consegue perceber, pelo que eu entendi aqui o que ela falou, o que a mãe, né, tá sentindo, talvez? Sim. Tudo que tiver de diferente, o bebê sente. Então, por exemplo, com certeza quem já teve filho percebeu que, vamos dizer assim, a criança ou você ficou doente, o leite muda até de cor. Não sei se alguém já teve essa experiência, mas ele muda de cor. Então, assim, o bebê percebe, né, assim, dentro do que é possível dele perceber, mas o leite, ele muda. Então, ele muda a consistência, dependendo, foi o que eu falei lá atrás, dependendo do que a mãe consome de alimento, o leite muda o sabor. Então, a criança ela vai ter muito mais familiaridade com alimentos que a mãe consome, porque existe uma sutil diferença no sabor de acordo com o que a mãe come. Então, isso também é importante, né? A mãe comer uma variedade muito grande de alimentos para oferecer essas, a gente chama na ciência de antígenos, mas são os pedacinhos dos alimentos, né? Que em alguns casos pode, por exemplo, causar alergia, mas se o bebê ele tem apresentado aquele alimento para ele desde o começo da vida, mesmo através do leite materno, é importante para ele ter contato com esses pedacinhos dos alimentos e ele gerar o que a gente chama de tolerância, ou seja, o corpo dele acostuma, ele acha aquilo normal, aqueles alimentos, e ele vai consumir de forma mais natural, sem ter uma reação imunológica àquilo. Então, sim, o leite ele muda de acordo, né, com essas interferências externas, mas ele muda textura, ele muda sabor. Então, o leite da manhã, por exemplo, pode ter muito mais lactose do que o leite da noite, né? Essa informação eu não sei exatamente, mas ele varia durante o dia. Então, o leite da manhã é muito mais doce do que o leite da noite, por exemplo. Então, ele consegue perceber essas variações de sabor, de textura, que o leite muda ao longo do dia e ao longo do que a mãe está passando. Então, sim, o bebê consegue perceber, sim. Maravilha, Bruna, muito interessante sua pesquisa. Isso é a Rebeca falando, tá? Tô lendo o que ela tá fazendo. Estou começando a estudar nutrição e este assunto me interessa muito. Agradeço pela conversa. Estamos à disposição, viu, Rebeca? Se um dia também quiserem vir conhecer o centro de pesquisa, eu não sei se todas as pessoas são aqui do estado de São Paulo, de Campinas, às vezes a gente tem gente que é de outros estados, né? Mas a gente está sempre à disposição, mesmo porque a gente tem programas de bem-vindo ao centro de pesquisa em obesidade e comorbidades. Para a gente, de fato, é um prazer receber a comunidade, porque a universidade é de todos nós. Todos nós temos direito a conhecimento de qualidade, como é isso que a doutora Bruna passou. Bom, a gente agradece profundamente a presença de vocês, a gente vai procurar fazer outros encontros, mesmo que seja mensal, né, Letícia? Se vocês tiverem sugestões, tá? De temas para a gente trabalhar. Inclusive, a Rebeca está dizendo, Bruna, que ela está sem microfone e câmera, mas ela está em Campinas e vai vir ao centro. Legal. A gente agradece. Bem-vinda. Muito obrigada a todos. Meninas, tenham um ótimo dia. Letícia, se você quiser fazer o fechamento, gostaria de agradecer, Bruna. É sempre um prazer ter você conosco, dada assim a sua competência, sabe, sobre brilhantismo, a sua maneira de falar. É um privilégio ter profissional da sua competência aqui na nossa agenda da primeira infância. Muito obrigada, querida. Eu que agradeço, Érica. É um prazer falar sobre isso e eu estou sempre aberta quando a gente quiser discutir esses assuntos. Eu estou sempre disponível.
Então, muito obrigada, Bruna. Como a Erika falou, foi um prazer tê-la conosco. Volte mais vezes, né, nessas nossas contribuições e conversas que a gente tem na primeira infância. Agradeço a presença de todos, também as perguntas e a atenção de vocês. Espero que vocês possam também participar da palestra da tarde, tá? Eu ainda tenho o link disponível no nosso site e vocês podem também acompanhar na parte da tarde essa questão das dificuldades, os desafios e como que a gente pode vencê-los. Tá? E depois também vai ficar disponível no nosso canal do YouTube essa palestra da doutora Bruna, a da tarde e tantas outras que a gente já realizou. Muito obrigada a todos e voltamos mais tarde. Obrigada.